capítulo 10. Amém? A partir do verso 1, nós vamos pular alguns versículos para ganharmos tempo. Amém? Daniel capítulo 10, verso 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas inteiras. Verso 7 do mesmo capítulo diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as caí sem sentimento no rosto em terra. Verso de número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 14: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Peço ao Espírito Santo que coloque algo no seu coração, transmita, que você venha compreender aquilo que Deus fez para a sua vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Pai, nós sabemos que não foi fácil chegar aqui, mas nós sabemos que no Senhor a nossa fé produz resultados. Por isso, fica à vontade para que nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos já, se posso dizer assim, já caminhando para a reta final, né? E eu creio que nesses dias todos que você esteve aqui, você recebeu algo grandioso da parte de Deus para a sua vida. Você, enfim, foi ministrado de uma forma sobrenatural. Eu estive conversando com a minha esposa, Deus tem falado muito no meu coração durante esses dias. E eu creio que na sua vida não foi diferente. E no decorrer desses dias, né, vou falar algumas coisas aqui que já foram citadas, mas há uma teoria que quando muito se ouve algo, aquilo fica fixado no seu coração, fica fixado na sua mente, então dá mais facilidade para você se lembrar, né? Para você captar aquilo que Deus quer transmitir no seu coração. Nós vemos aqui a história de um jovem chamado Daniel, que foi levado, né, cativo, que viveu um quadro, né, que se trouxéssemos para os dias atuais,
eu creio que muitos sucumbiriam da sua fé, muitos se apostatariam, porque a Bíblia é clara que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E isso, resultado, nós não vemos apenas aqui, nós olhamos no geral, onde muitas pessoas estão deixando o caminho da fé, devido a tudo que tem visto, tudo que tem observado. Mas a Bíblia é clara que aqueles que perseverarem até o final receberão a coroa da vitória. É uma promessa para mim e para a sua vida. Então, vitória é só para quem vai até o final. Vitória é só para quem persevera. A sua perseverança mostra o tamanho da sua fé. A sua perseverança mostra o desejo que há no seu coração. A Bíblia diz então que Daniel é levado. E Daniel, mesmo sendo levado cativo, mesmo passando por alguns percalços, Daniel, ele continuou firme em um propósito. Ele ficou firme em um propósito. E nesses dias você tem ouvido muito falar acerca de propósito, porque esta campanha, esse trabalho é um propósito. Propósito para quê? Para te aproximar mais de Deus, para que você venha ter mais intimidade com Deus, para que você venha ter experiências com Deus, para que você venha desejar a estar mais íntimo daquele que fez os céus e a terra. Esse é o propósito desse trabalho. Só que no final dele é que nós vamos obter a resposta do seu, do meu, do nosso propósito. No final dele, porque todo propósito, como esse propósito, todo propósito, ele gera um resultado. Tiver resultado. Todo propósito gera um resultado. Mas vai depender do seu propósito, da sua postura diante desse propósito. Certo é que quem tem propósito obtém resultados. Nós vemos aqui que Daniel tinha um propósito de não abandonar Deus por nada. Ainda que ofereceram coisas que aos olhos humanos pareciam boas, que pareciam agradáveis, mas a Bíblia diz que mesmo assim ele decidiu não deixar o seu propósito e decidiu não se contaminar com as coisas que lhe foram oferecidas. Porque dentro do seu propósito, muitas coisas estão sendo oferecidas, muitas coisas serão oferecidas, mas vai depender da sua postura diante daquilo que te é oferecido. Daniel foi tão firme no seu propósito que mesmo diante de uma cova de leões, ele não desistiu do seu propósito. Mesmo diante de ter a sua vida posta à prova, ele não desistiu do seu propósito. Você acha que Daniel não chorou em alguns momentos? Não. Tamanha era a missão. Ou você acha que Daniel era masoquista? Bate mais que eu estou gostando. Me aperta mais que eu estou gostando. Me afronta mais que eu estou gostando. Não. Daniel era homem como eu e você. Tinha sentimentos. Mas em todos esses momentos, você nunca vai ver Daniel reclamando o porquê ele estava passando por aqui. Muito pelo contrário, quando apresentaram para ele a cova dos leões, a Bíblia
diz que ele foi orar ao Senhor, ele foi dar graças a Deus. Está na Bíblia. Ele foi dar graças a Deus. Quando o decreto foi assinado e não podia voltar atrás, ele entendeu: nenhum decreto nessa terra pode destruir o decreto que Deus colocou na minha alma. Nenhum decreto nessa terra pode impedir a minha aliança que eu tenho com meu Deus. Aí eu te pergunto, entramos agora no segundo turno. Como está sendo o seu sentimento? Para alguns, se o Bolsonaro ganhar, nós estamos bem na vida. Para outros, se o Lula ganhar, nós estamos lascados. Quem crê em Deus, meu irmão, pode ganhar Lula, pode ganhar Bolsonaro. Se a sua fé estiver no Senhor, é Ele que te sustenta. Não é Bolsonaro, não é Lula, é a mão de Deus sobre a vida do fiel. Tem algum fiel aqui nessa noite? Tem alguém que crê nessa palavra? Então aplaude e glorifique esse Deus que é poderoso. Você não depende de Lula para caminhar, você não depende de Bolsonaro para caminhar, você precisa da mão de Deus sobre a sua vida. Quando os governos lá atrás, que se passaram, que foram uma verdadeira bagunça, ó você aqui adorando a Deus. Então quem te sustenta é Deus, né? O Deus do passado ainda não mudou. Se portas se fecharem, nem que Ele abra o céu, mas Ele vai derramar provisão sobre a sua vida, Ele vai. O que Deus queria no povo de Israel era que o povo dependesse dele. O que Deus quer da nação brasileira é que a nação dependa dele. Independente de quem ganhar, o seu voto tem que ser sempre para Deus. Porque a Bíblia diz claramente que Ele nos elegeu. Vou repetir de novo: Ele nos elegeu antes da fundação. Ele te elegeu no ventre da sua mãe. Antes de ser formado, Ele te elegeu. Vou fazer algo figurativo aqui. Independente de quem subiu ao poder ou não, de quem ganhar as eleições, quem foi eleito ou não, ele vai ser eleito e automaticamente ele vai receber poder. Para, entre aspas, governar aqui. Mas você foi eleito. Você foi eleito. E você recebeu poder e autoridade. Você recebeu poder e autoridade. Você recebeu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E no nome de Jesus Cristo, você recebeu poder e autoridade para declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se você coloca a sua esperança em Lula ou em Bolsonaro, o seu Deus é Lula e Bolsonaro. A esperança de Daniel não estava no rei Dário, porque a Bíblia diz que o rei Dário tinha uma grande estima por Daniel, gostava de Daniel, mas a esperança de Daniel não estava na amizade dele de Dário. A esperança de Daniel está naquele que pode fechar a boca de leão, que pode abrir o céu e derramar pão e carne, que pode fazer rocha jorrar água, que pode fazer
E o seu propósito lhe gerou alguns resultados. Diga, resultados de um propósito. Tem alguém que tem propósito aqui? Quem está aqui nesses dias com um propósito? Eu vou ser bem franco com você. Nesses 21 dias, se você chegou aqui sem propósito, a sua caminhada foi em vão. Porque Deus é um Deus de propósito e Ele só trabalha na vida de quem tem propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada por fazer. A Bíblia diz que Daniel então permaneceu firme no seu propósito. Entrou na cova dos leões, mas não foi morto pelos leões. Só que Daniel, ele entendeu que todo propósito ele tem que ser carregado debaixo da oração. Por isso Daniel orava 3 vezes ao dia. O propósito de Daniel era carregado de oração. Tanto que Daniel não esperou, entenda isso, Daniel não esperou entrar na cova para orar, não. Ele orou fora da cova. Ele não esperou o cinto apertar para depois orar. Porque às vezes tem pessoas que são assim. Ele não ora agora, ele não está nem aí, mas quando o cinto aperta, agora eu vou orar. Agora eu vou buscar Deus. Nós temos que buscar Ele a todo momento. E principalmente quando está tudo bem. Principalmente quando está tudo bem. Aí você tem que buscar Deus. Você vai entender dentro desse texto. Daniel também tinha um propósito. Caminhava debaixo de um propósito. Aí a Bíblia diz então que Daniel, num certo belo dia, estava na beira do rio Tigre. De repente, então, a Bíblia diz que ele teve uma grande visão. O anjo do Senhor veio a Daniel. Só que antes do anjo aparecer, a Bíblia diz que Daniel recebeu uma palavra da parte de Deus. E o texto que nós lemos diz que ele recebeu uma palavra que haveria um grande conflito. Ou seja, entenda uma coisa: quem tem propósito sempre vai enfrentar conflitos. Quem tem propósito sempre vai enfrentar barreiras. Quem tem propósito sempre vai enfrentar oposição. Mas quem tem propósito, com certeza vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Tem alguém com propósito nessa noite? Então aplauda esse Deus poderoso. Tem que ter propósito. Um grande servo de Deus já partiu, já está nos braços do Pai, mas ele deixou uma frase que ecoa até hoje. Desde quando eu me converti, isso há 20 anos atrás eu ouvi essa frase, e até hoje ela ecoa, que a maior tragédia de um ser humano aqui na terra não é ele morrer. A maior tragédia é ele passar uma vida inteira sem propósito. Porque o que mantém um homem e uma mulher de pé é o seu propósito, é o seu objetivo, é a sua causa, é o seu propósito. É aquilo que ele busca, é aquilo que ele anseia, é aquilo que ele deseja diante do Senhor. E o nosso Deus é um Deus de propósito, mas Ele dá uma receita. Se você quer ver o seu propósito cumprir, primeiro, se aproxima de mim. Segundo, creia que eu existo. Terceiro,
entenda que eu sou um presenteador. E quarto, me busca que o céu vai se abrir. Me busca que o céu vai se abrir. É o que a Bíblia diz. Se aproxima de Deus, precisa ver que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. A Bíblia diz então que Daniel ele recebe aquela palavra e ele entra no propósito. Vou ficar 3 semanas, não vou comer, não vou beber e nem vou ungir. É um propósito que ele colocou, e a Bíblia diz que ele aplicou o seu coração naquele propósito. Ele aplicou o coração no propósito, ou seja, ele fez do seu propósito o seu tesouro. Ele fez o que do seu propósito? O seu tesouro. É por isso que a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por que tesouro? Porque tesouro relata algo precioso. O que você quer de Deus, da parte, eu não sei o que é, mas para você tem que ser algo precioso. E aquilo que é precioso nós não abrimos mão por nada. Aquilo que é precioso nós colocamos no coração. Eu vou até o final. E Daniel então ele aplicou o seu coração nesse propósito. A Bíblia diz então que não comeu, nem bebeu, nem se ungiu durante essas 3 semanas. E ele disse essas 3 semanas inteiras. Ou seja, eu comecei, eu fui até o meio, mas eu vou chegar até o final. Eu vou até o final. Porque no princípio era Deus. No princípio era Deus. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. A Bíblia diz então que ele passou por tudo isso. Subiu aos céus. E a Bíblia diz que o Espírito dele foi enviado à terra. Ou seja, houve o começo da obra de Deus, houve o meio da obra com Jesus e a concretização de Jesus, morrendo na cruz e enviando o Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus para habitar dentro de mim e de você. Dizem por aí que o 7 é o número da perfeição de Deus. Daniel fez uma trinca de 7. Esse 7 é o número da perfeição de Deus. Eu imagino claramente, na primeira semana, Deus estava com Daniel. Na segunda semana, representando Jesus, estava com Daniel. Na terceira semana, eu creio, é o Espírito Santo que estava com Daniel. É a Trindade operando na vida daquele que tem propósito. A Bíblia diz então que Daniel ele entra no propósito e os resultados começam a aparecer. Primeiro resultado, a Bíblia diz que Daniel, quando o anjo fala com ele, a Bíblia diz, ele diz assim: olha, só eu, diga só eu, Daniel, tive aquela visão. Ele diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, e muito pelo contrário, caiu um temor sobre eles, e todos eles correram e se esconderam. Ou seja, ele diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Ou seja, se você tem propósito, Deus vai revelar para você o que Ele não revela para qualquer um. Deus vai colocar no seu coração aquilo que
que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. O que Ele vai fazer na vida de quem tem propósito? Deus encontrou alguém que tinha propósito, então nesse eu posso investir, nesse eu posso confiar, nesse eu sei que ele não vai abandonar o propósito. É por isso que a Bíblia diz: clama-me e responder-te. Daniel aplicou o seu coração em orar e buscar ao Senhor. Clama-me e responder-te e anunciar-te. Isso é só para quem tem propósito. E anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui a Bíblia diz que Deus vai mostrar para aquele que tem propósito coisas que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Deus preparou para aqueles que oram. E isso também é para a minha caminhada e a sua caminhada nessa terra. Tem coisas que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Se Ele encontrar em nosso propósito, se Ele encontrar em nosso coração aplicado no propósito, Ele vai fazer na minha e na sua vida aquilo que Ele desejaria fazer sobre toda a terra. Mas infelizmente nem todos carregam um propósito, nem todos seguram o seu propósito, nem todos são fiéis ao seu propósito. A Bíblia diz então que Daniel, ele continua dizendo: olha, só eu tive aquela visão. Aí ele continua dizendo: olha, contudo, ouvi a voz das suas palavras. O que Daniel disse? Contudo, diga contudo, ouvi a voz das suas palavras. Ou seja, quando você tem propósito, como Daniel tem propósito, ele ouviu, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Deus tinha para o seu coração. Então, quando você tem propósito, meu irmão, minha irmã, quando você é fiel ao seu propósito, quando você não abandona o seu propósito, Deus vai começar a falar algo no seu coração, vai começar a falar algo no seu ouvido, algo, os mistérios de Deus vão ser revelados a você. Deus vai começar a te direcionar. Você vai começar: será que eu estou ficando doido ou estou ouvindo voz? Não, é a voz de Deus falando no seu coração. Ainda que a princípio você não entenda, como o próprio Samuel. A Bíblia diz que Samuel estava deitado e ele ouviu uma voz de Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele saiu correndo, chegou no profeta, no sacerdote, e disse: olha, o senhor me chamou? Não, não te chamei. Volta e vai dormir. A Bíblia diz que ele volta para a cama e de repente aquela voz de novo, aquela voz dizendo claramente: Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai lá, da mesma forma, volta. Imagina até eu pensando, ele deve estar fazendo alguma piadinha comigo, mas a Bíblia diz que pela terceira vez ele ouviu aquela voz de Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi lá de novo. Quando ele chega lá, o sacerdote, opa, eu entendi, Deus quer falar algo com esse menino. Ou seja, Deus encontrou alguém que tem propósito aqui em Israel. Deus encontrou alguém que tem propósito aqui em Israel. Vou repetir de novo: Deus vai encontrar alguém que tem propósito nessa casa, e Ele vai começar a revelar na sua vida aquilo que está no coração dele.
Você tem uma escolha: seguir, obedecer, cumprir, ou se fazer de covarde. Eu me lembro uma vez que, começando minha caminhada no ministério, nessa época eu era solteiro ainda, faz tempo que estava indo na loteria, fui pagar minha conta de luz, minha conta de água. Eu cheguei nessa loteria, aí tinha uma ministra de louvor da minha igreja fazendo uma pezinha. Cheguei lá e falei: paz, bem paz. Paguei minha conta, fui embora. Isso foi aqui, final dos Quarta-feira. Quando eu cheguei em frente à banca, onde hoje é o ponto, onde os motoristas, os motoristas, os trocadores, agora tem trocador, não é motorista, uma casinha onde eles, sei lá, tomam café, banheiro, aquela coisa, eles vão lá. Antigamente vieram uma banheira de jornal. Quando eu cheguei naquele lugar, eu ouvi uma voz falando comigo: volta lá, seu covarde, porque não foi para isso que eu te chamei. E como se fosse hoje, eu fui lá, voltei lá, parei na frente da igreja de novo. Tanto uma coisa: se Deus te mostrar algo, não seja covarde. Se Deus te mostrar algo, não seja covarde. Deus falou: volta lá, porque não foi para isso que eu te chamei. Eu parei de frente dela, disse: irmã, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas aquilo que Deus está me mandando falar, eu vou falar. A senhora resolve comigo. A senhora sabe que o que a senhora está fazendo é errado. Como é que a senhora chega lá na igreja cantando músicas de fé, elevando o povo à fé, e agora está aqui fazendo uma pecinha? Meu irmão, eu não perguntei nada para ela. Ela começou a me guerrear: não, porque é o meu patrão. Eu falei: irmão, independente se for o seu patrão ou não, por que ele não veio? Porque a senhora está aqui fazendo uma pecinha. Se passa um irmão novo convertido, que está indo na igreja e vê a senhora fazendo uma pecinha aqui, vai para lá: peraí, irmão, na hora na igreja, que agora está aqui fazendo um jogo, fazendo uma pecinha. Eu me lembro que eu falei para ele: mano, diante de Deus, depois daquele dia, ela nunca mais subiu no altar da igreja. Aí eu te pergunto: se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, ela estaria lá transmitindo uma mentira para o povo. Porque entenda uma coisa: desse altar, espiritualmente falando, toda palavra que é liberada aqui, toda palavra é para abençoar a sua vida. Toda palavra é para Deus fazer algo na sua vida. Tudo aquilo que Deus tem te pedido, que Deus tem te chamado, não recue aquilo que Deus está te chamando. Não se acovarde diante da voz de Deus. A Bíblia diz: não que Daniel teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus começou a falar com Daniel o que ele não falaria com qualquer um. Tudo isso por causa de um propósito. Deus quer dar algumas direções para a sua vida.
mas vai depender do seu empenho, da sua dedicação ao seu propósito. Aí a Bíblia diz então que o anjo fala com Daniel e diz: Daniel, desde o dia em que você aplicou o seu coração, foram ouvidas as suas orações. Eu até vim, Daniel, para trazer a resposta de Deus, mas na trajetória, o príncipe da Pérsia se levantou em oposição, me deteve, mas Deus enviou o anjo Miguel. Houve uma batalha no mundo espiritual, e eu cheguei para trazer a resposta, Daniel. Eu cheguei para trazer a resposta, Daniel. Aí diz: por causa das tuas palavras é que eu vim. Diga: Deus, por causa do meu propósito, Ele vai guerrear as batalhas e os conflitos por minha causa. Ou seja, Deus vai movimentar o mundo espiritual por causa do seu propósito. Se você continuar firme no seu propósito, carregando o seu propósito para a oração, o céu vai se movimentar ao seu favor. A Bíblia diz que Deus dará ordem. Ele dará ordem aos seus anjos. Ele dará ordem aos teus anjos, e a Bíblia diz: dará ordem ao teu respeito. Ao teu respeito. É por sua causa, é por causa do seu propósito, é por causa da sua fidelidade ao seu propósito, que Deus vai movimentar o céu e liberar vitória sobre a sua vida. Deus quer fazer na minha, na sua vida, aquilo que Ele fez na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó saiu da casa do seu pai fugindo, e de repente, chegando em determinado lugar, ele faz um propósito. Ele diz: Senhor, se o Senhor me guardar nessa jornada, me fizer retornar em paz para a casa do meu pai, tudo que vier à minha mão eu te darei disso. Se o Senhor me guardar e me proteger. Ele entrou no propósito com Deus. Mas quando ele veio, a cabeça de uma pedra que fez parecer. A Bíblia diz que ele viu uma escadaria que dava do céu e na terra. A Bíblia diz que anjos subiam e desciam da presença de Deus. Subiam e desciam da presença de Deus. Ele fez um propósito com Deus. Por causa daquele propósito, os anjos subiam e desciam na presença de Deus. E com Daniel era assim: era anjo subindo, era anjo descendo. Era anjo subindo, era anjo descendo. Ou seja, era anjo subindo, trazendo bênção, subindo e trazendo bênção, subindo e trazendo bênção. Tudo isso por causa de um propósito. E para finalizar, a Bíblia diz que a voz que falava do Daniel disse para Daniel: porque a visão que se refere os dias ainda distantes. Esta visão se refere ainda a dias distantes. Ou seja, quando você tem propósito, Deus já sabe claramente. Deus nunca foi e nunca será pego de surpresa. Ele sempre sabe: quem tem propósito, o inferno vai se levantar. Quem tem propósito, o diabo vai querer preparar a cova de leão, vai querer preparar tudo para impedir você de caminhar debaixo do seu propósito. Mas quando você está empenhado, quando você é fiel ao seu propósito, acontece o que aconteceu com Daniel. Ele diz: olha, essa visão
Aleluia. Coloque-se em pé no seu lugar.